Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí de instalações elétricas prediais aí, né? É, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite a Dair, né, que está na live de hoje aí, na web aula. Deixa eu compartilhar aqui o navegador, que aí eu vou dando alguns avisos, né? Eu já tinha falado aqui com a Dair antes de iniciar a gravação, aí eu já vou dando alguns avisos aqui antes da gente iniciar aqui a análise da tarefa. Fazer o compartilhamento aqui. Pôr aqui o navegador, que aí fica mais fácil. Bom, pessoal, semana passada, né, foi o workshop. Provavelmente vocês não estão enxergando aí na área de trabalho, né, porque eu pedi para ocultar, né, como acabou o workshop. Eu já pedi para ocultar e desocultei, né? Pedi para desocultar o link da aula de hoje, né? Então, o workshop foi semana passada, né? Inclusive, né, no dia aí da aula, no dia 6, né? Da aula que ocorreu no dia 6, eu liberei vocês, até mandei mensagem antes, né? Liberei vocês para se inscrever, se possível, assistir todos os dias, né? Lá do dia 4 até o dia 8, né? Mas dependendo aí por vocês, ficaria até mais fácil, né? Tem alguns alunos que eles têm o momento presencial, ele é no meio da semana, porque é empresa, né? Aí, assim, se possível, assistir todos os dias, né? Então, né, se você se inscreveu, se você assistiu os dias que você assistiu, você vai ter o certificado de participação. Aí, essa aula que era para ter ocorrido no dia 6, né, já que foi o workshop, é, eu vou deixar, até já tinha conversado aí com a Dair, né? Eu vou deixar uma aula, tá até aqui o espaço aqui para ela, né? Eu vou pegar uma aula do assunto aqui, de um assunto subsequente aqui. Caso eu não ache, eu pego e coloco ela como uma aula de reforço, tá? Essa aula aqui vai estar datada aqui com dia 6. E a aula de hoje vai ocorrer normal. Eu estava me preparando aqui antes da gente iniciar a aula de hoje, né? Eu vi que a última aula que a gente tem gravada aqui foi a análise do fórum de discussão, né? Sobre, né, até eu coloquei aqui, né, era o Felipe, né, e aí o Maurício pegou e falou que, acho que era Felipe o nome do outro, o que fez a troca, né, do cabeamento, né, não tinha de um e-mail e colocou um de 6, né, no lugar. Eu vi agora aqui que vocês ainda não corrigiram, né, os que enviaram essa semana. O pessoal já começou a corrigir, fazer o fórum, né? Então, lembrar vocês mais uma vez, pessoal, eu sei que só vale 4 pontos, né? Mas o fórum é importante. Eu até consertei aqui, estava 8 pontos, né? Ele vale 4 pontos, mas é importante para vocês fazerem. Quanto mais atividades vocês fizerem, né? Mais pontuação vocês vão atingir, né? Para ter a sua aprovação. Aí, relembrando aqui que nós temos 3 atividades, né? A terceira atividade aí é nomeada como 4, né? De uma segunda situação de aprendizagem, e a gente tem a situação. Deixa eu vou fechar aqui alguns documentos que eu estou com ele aqui de apoio. Depois eu os abro novamente aqui. Só vou deixar o AutoCAD aberto aqui, que eu estava fazendo o desenho aqui, para a gente justamente analisar. Então, hoje a gente vai fazer análise, já fizemos análise do fórum de discussão, né? Vamos fazer análise da atividade um, né? Que é um esquema. Deixa eu ver se é o mesmo. Agora eu vou, por enquanto, vou compartilhar a tela toda aqui, pessoal, para ficar melhor aqui. Ei, John, boa noite. Compartilhar ela toda aqui. Estamos na nossa pastinha. Aí, como de praxe,
Eu já estava aqui analisando aqui, fazendo alguns desenhos, né, que eu achei necessário no AutoCAD, mas necessariamente, pessoal, não precisa fazer no AutoCAD, vocês podem fazer no Paint, né, no próprio, no aplicativo aqui, o Paintbrush, né? Tem outros aplicativos, vocês podem fazer nele aqui, né, o desenho, pode fazer no próprio Word, né? Eu só não vou falar que pode fazer no Office, no LibreOffice, né? Porque eu nunca fiz, né? Então eu posso ser que eu esteja falando bobeira aqui. Então eu já fiz aqui para a gente conseguir finalizar essa aula aqui em 1 hora. Então já vou fazer aqui a nossa partinha clássica aqui de atividades. Vamos baixar a situação de aprendizagem aqui. SAP 1, as outras atividades é SAP 2. Já vamos baixar a folha aqui. Aí já abriu aqui, deixa eu fechar, porque senão vai dar erro aqui. Essa daqui, SAP 1, e essa folha aqui. Eu vou apagar aqui para pra eu não confundir depois, que eu baixei muitos documentos no treinamento aqui que eu estou fazendo. Então, ó, essa aqui é a atividade 1, né? A que vale 29 pontos. Beleza, vamos ler o contexto dela, aí a gente já entra para ir fazendo a atividade. Então, aí já vou abrir aqui a folha. Então, essa aqui é a folha, né? Esse formulário aqui de prática, ele é semelhante ao formulário, por exemplo, vamos supor que você trabalhe lá na Transol, você trabalhe lá na Eletroenergia, na função aí de montar quadro de distribuição, né, para clientes, né? Alguns clientes você já monta o quadro, já deixa ele pré-montado ali, só para levar lá na indústria, né? Levar em loco e fazer a energização dele, né? Fazer a montagem final, né? E a energização. Então, é como se fosse uma montagem de um cliente, né? Então, já está aqui, ó, o esquema 9, ó, instalar uma motobomba, né? Ou bomba de recalque comandada por chave magnética controlada por um programador horário, controle de nível com proteção contra sobrecarga através do relé térmico. Lembrando aqui, pessoal, que tem aqui, ó, se for lá na biblioteca aqui, ó, tem tem vídeos, se eu não me engano, isso aqui, ó, são os 3 vídeos. Vou até abrir aqui, ó. Vai lá pro, vai lá pro YouTube, ó. Inclusive, esse engenheiro, esqueci o nome dele, lá do canal, né, da Engerral aqui, ó. Então, tem esses vídeos aqui, tem um link desses vídeos, né? Falando sobre o relé de impulso, falando sobre a campainha, né, passo a passo, configurando como que você configura um programador horário, dependendo aí do modelo, né, ele difere um pouco aí. Tem alguns que são analógicos, né, outros são digitais, né? Então dá uma diferençazinha um pouco. Aí tá aqui, ó, a biblioteca. Tem a tabela, tem essa tabelinha de dimensionamento de condutor. Eu não lembro se eu falei isso na aula passada, né? Mas é importante aqui, ó. Aqui vai explicar em detalhe aqui, né, como é que configura um programador horário. Ele pega aqui um modelo, né, e mostra para vocês simbologia,
Simbologia que geralmente a gente vê isso, realmente a instalação, né, nessa matéria mesmo, instalação elétrica predial. Beleza, vamos voltar lá para as folhas de atividade. Então, a empresa MEP, né, limitada, é conhecida e reconhecida, né, no mercado. Não precisava pôr, realmente ela é conhecida, né? Conhecida e reconhecida, né? No mercado de manutenção e de instalação predial, né? Essa MEP aqui ó, poderia ser muito bem, né, uma Eletrotransol, né? Não estou fazendo propaganda não, mas realmente, assim, eu conheço desde o último dono, né, que infelizmente ele já é falecido, né, o seu Gesso, né? É uma empresa assim que o pessoal que trabalha lá, né, eles são bem treinados, né? É, a- se já vier de uma instituição, né, e tiver um treinamento bom, ótimo, mas é uma empresa assim que eles se preocupa muito com o treinamento do aluno, né? Então, ela ela tem, né, um nome, né, no mercado aí de manutenção, instalação predial e residencial como a melhor empresa do ramo. Seu corpo de profissionais altamente gabaritado faz serviço no Brasil inteiro. Então, ó, um dos profissionais, né, principais lá do quadro técnico é a técnica Natália, que já participou de grandes empreendimentos com relevância, como hotéis, bancos, instituições conhecidas. Então, tem uma variedade, né? Hotel, né? Banco, instituições aí. Quando fala instituição, pode ser uma faculdade aí, né? Ele não falou direito o que que é, né? Então, além de residências, ela tem esse portfólio, essa experiência, né? Então, ela orienta o estagiário Gabriel, que sempre auxilia, né? Que sempre ela faz o auxílio dele, né? Gabriel sempre pede para ficar à frente dos projetos, mas Natália sente que não era a hora, né? Dele, né? Devida o pouco tempo, né? Que ele tem na função, né? No início, não é bom você largar o funcionário ali, somente se ele estiver entrando, foi a primeira vez, né? Igual fala um colega meu, né? A primeira vez na televisão que ele vai trabalhar naquela função, né? É bom você ir supervisionando. Se você não puder delegar uma pessoa ali para ir ajudando ele, né? Até ele se acostumar ali com aquela função. Então, certo dia pela manhã, chegou a solicitação de um serviço. Um grande cliente contratava a MEP, né, limitada, para instalação elétrica de uma residência em um processo final de construção. O cliente era importante e exigente. Na solicitação estava agendada uma reunião no mesmo dia à tarde. Ok. A técnica em Eletrotec Natália, né, o estagiário Gabriel, foram à residência pontualmente, a fim de se reunirem, né, com o proprietário do imóvel, seu José. Eu estou lembrando aqui, pessoal, que faz algum tempinho que às vezes a gente ministra essa aula para várias turmas, né? Eu estou lembrando aqui que isso aqui não é essa atividade aqui, mas vamos continuar lendo aqui para eu aí me posicionar. Mas eu estou achando que não é essa, não. A fim de se reunirem com o proprietário, né, do imóvel, o senhor José. Os profissionais fizeram inspeção na infraestrutura elétrica, verificaram toda a instalação. Se eu não me engano, acho que é a próxima atividade, sem ser essa agora, é a 2, realizando o levantamento dos itens necessários. De, a- de acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa elaborar o orçamento. No dia seguinte, a empresa MEP Limitada enviou o orçamento do serviço que constava, né, a instalação de lâmpadas, realmente não é esse mesmo. Tomada, sensor de presença, minuteria, cigarra, motor monofásico, né, provavelmente tinha um portão, né, ou talvez, né, além do portão, em substituição ao portão, uma bomba de recalque de uma piscina, né, pode ser, e sistema de segurança eletrônico. O orçamento foi aceito pelo senhor José e o serviço foi iniciado no dia seguinte. Ao iniciarem o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo o que teriam de fazer durante o expediente. Eles seguiram, né, a NBR 5410, né, conforme convenção da área técnica.
os profissionais identificaram os esquemas multifilares, né? E unifilar, a gente vai ver justamente aqui, ó, nessa tarefa na 1 aqui, ó, é que deveriam ser desenhados. Natália explicou que cada esquema deveria ser registrado em um formulário próprio para instalação dos dispositivos, que seriam fixados na residência do senhor José. Pode ser que esse aqui seja um deles, né? Nos desenhos deveriam constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação e análise preliminar de risco, né, na APR. Então, Natália entendeu que era a oportunidade de Gabriel tanto queria, né? Agora era a vez do estagiário demonstrar o que sabia. Então, atividade 1, né? Siga a NBR 5410 conforme a convenção da área técnica, faça todos os croquis dos esquemas multifilar e unifilar e registre nos formulários próprios para a instalação dos dispositivos que serão instalados, né, na residência Seu José. Os esquemas devem contar a relação de material que serão utilizados na instalação. Junto a isso, deve haver também análise preliminar de risco por diagrama. Então, pessoal, esse daqui realmente é o do seu José, porque geralmente no momento presencial vocês lidam com todos os esquemas. Aqui no EAD a gente vai lidar só com um, porque na atividade 2 é outra coisa. Então, esse, né, formulário aqui, ó, esquema 9, instalar a motobomba comandada, né, igual estava aqui falando, ó. Deixa eu ver. Ó, fazer o diagrama multifilar e unifilar, entendemos aqui. Eu sei que aqui, lembra que eu estava lendo aqui, falou motobomba, né? Ó, aqui, ó. Instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, motor monofásico, né? E sistema de segurança eletrônica. Nesse caso aqui, é só uma das instalações, viu? Essa atividade aqui, né? É a instalação, ó, já que falou motor monofásico, por isso que eu chutei aqui, né? Porque eu não estava lembrando da atividade. Por isso que eu chutei aqui, ó. Pode ser um motor, né, monofásico aí de abrir e fechar o portão, né, com aquela cremalheira, né? Ou ela fica em cima ou fica embaixo, e depende aí da melhor forma que você pode fazer essa montagem ou então uma bomba de recalque, né? Então, me parece, né, que esse motor aí, né, que um dos elementos que é para instalar na casa aí do seu José, né, é a motobomba, né? Então, é essa tarefa que a gente vai fazer. Aqui, ó, esse diagrama multifilar aqui, ó, seria o quadro, né, o quadro todo limpo, né? O quadro com barramento aqui de neutro, de terra, tá? A alimentação já vem direto no disjuntor, né? Aí a gente vai selecionar que tipo de disjuntor é. Aí, para a gente não ficar perdido, tem um esquema aqui, ó, da chave magnética aqui. Você pode até tirar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Você pode até tirar aqui, ó, dar um zoom e adequar aqui no desenho, beleza? Pode fazer isso aqui, ó. Aí pegar as boias, né, o programador horário, a motobomba aqui, né, então você pode fazer isso aqui. Aí eu já estava aqui já fazendo, né, um esquema aqui, ó, e aí eu tive que deixar o fundo branco, pessoal, para ele poder caber aqui, tá? Aí depois eu até explico para vocês como que a gente pode fazer isso, né? Eu fiz ele aqui, opa, ainda estava.
O que que eu vou fazer aqui para ficar fácil para gente aqui, ó? Eu vou cortar ele. é, E agora eu vou colar ele como bloco. Porque aí quando eu colo como bloco lá no AutoCAD, ó, ele fica assim, ó, fica o desenho todo, né? Dá para você selecionar ele. Isso aqui eu já fiz antecipadamente para a gente não perder tempo aqui. Aí, ó, você vem aqui, ó, já tem a outra aba aqui, Layout, né? Essa aba aqui, deixa eu ver se... Aí fica logo abaixo aqui, ó. Isso aqui lá no AutoCAD é chamado de Viewport, né? Porta de visualização. Se você der dois cliques aqui, ó, você consegue. É como se fosse um portal, né? Lembra lá no Naruto, né? Não tem lá a Kaguya, né? A mãe do chakra lá. Ela pega e abre uns portais, ela sai de um mundo e vai para o outro. A Viewport é mais ou menos isso. Aí no AutoCAD eu vou fornecer, pessoal, esse desenho aqui para você. Eu vou analisar. Eu vou fornecer ele em PDF, porque provavelmente, né, o AutoCAD, né, ele tem licença. Então, essa licença, né, é só uma instituição de ensino ou uma empresa. Caso você trabalhe aí numa empresa, você vai conseguir fazer ele aí né, na hora que você estiver fazendo o estágio aí. Mas se não tiver, aí eu vou fornecer a ajuda para vocês em PDF, né, para ficar mais fácil. Eu vou só ajeitar ele aqui. Aí você clica para fora aqui, ó, porque aí, ó, você volta, você está enxergando o que está lá na folha, né, no modelo aqui, no portal, mas agora eu posso dar zoom, posso correr, né? Aí o que que eu faço? Ó, eu venho aqui, ó, e acerto a viewport. Eu dou uma acertada nela aqui, ó, para ficar fácil. Vocês vão entender o porquê que eu faço isso, ó. Aí dou um ESC, né, no teclado, ou então clico duas vezes fora para eu continuar visualizando ela aqui, né? Aí por exemplo, eu colar aqui no, é igual eu falei, ó, vocês podem vir aqui, ó, pegar aproveitar aqui, ó, tá vendo, ó? Vocês podem aproveitar essa parte do desenho para ir desenhar em cima aqui, ó. Desenhar em cima, né? No Excel aqui, ó, no próprio Excel. Ó. Você vem aqui. Se você tiver a mesa digitalizadora, eu falei que eu ia explicar para vocês. Se não é num notebook touch, né? Ou então você não tiver mesa digitalizadora, pelo menos na última versão que eu instalei, essa ferramenta desenhar, ela não aparece. Aí fica só página inicial, inserir, layout da página, né? Fica só isso. Aí quando a tela é touch, você tem uma mesa digitalizadora, aparece esse menu aqui, né? Aí, caso não apareça, se você quiser já fazer direto no Excel, você vem aqui, ó, em exibir. Aí no exibir tem. Ah, não, é revisão isso. Revisão. Aí tem essa aqui, essas opções de tinta. Tem a opção de você fazer a correção. Que aí você ativa a tinta aí. É o único método que eu sei, pelo menos, pessoal. Pode ter até mais métodos aí, mas é o único que eu sei no momento. Então, vocês podem utilizar o próprio, né, a chave magnética aqui, ó. Eu tinha que ter copiado e colado aqui, ó.
Se ela não aparecer na folha de vocês, pessoal, é porque às vezes você liga ele, ele está numa versão antiga, aí você clica nessa mensagem e aí aparece os desenhos, né? Lá de a mensagem fala sobre macro, né? Macro são teclas especiais aí, né? Habilidades especiais que você pode utilizar nos documentos de edição aí, né? O mais comum é no WordPad, né, que é o mais antigo, e antes do Word, né, no próprio Word e no Excel. Em outros eu não, Notepad faz também, né? Então vocês podem utilizar essas, né, o próprio desenho aqui, né? Porque você concorda, se não tiver o desenho, como é que eu vou fazer esse diagrama unifilar aqui, né? Então a gente tem o programador horário, tá aqui, né? Já fiz o desenho dele aqui. Como ele é um circuito monofásico, pessoal, é simples. Você vai ter que o quê? Fazer a fase chegando aqui, ó, a fase com um disjuntor, né? Vocês estão vendo que eu não coloquei a simbologia dele aqui, ó. Por quê? Porque eu não sei a corrente dele. Esse disjuntor aqui, inclusive, ele pode ser de 20 amperes, né? Igual eu coloquei aqui, ó, né? Curva C, né? O ideal aí para motores elétricos, né? Que aí a sensibilidade dele não é muito alta, né? Porque o motor, qual que é o problema do motor que a gente vai ver lá em instalações elétricas industriais? O problema do motor é porque ele, como ele precisa de um torque alto, né? A- apesar, por exemplo, motores aí pequenos, né? Meio um quarto de CV, né? Com a potência bem baixa aí ele precisa, para sair ali da inércia, ou seja, sair do estado de repouso, ele precisa de um torque. Aí esse torque aí, um princípio eletromagnético que tem no motor, ele passa uma corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético, e nesse campo magnético, lá no condutor da bobina do motor, ele gera uma força, mas é uma força mecânica que ela empurra a bobina. Aí por isso que o motor elétrico ele gira, né? O motor universal, né? O famoso motor de indução, por isso que ele gira, porque essa força lá no cabeamento, né? Você tem aqui o fio, você tem aqui um fio, né? E ele tem um potencial elétrico aqui, né? Entre os terminais, né? 220 volts. Aí, quando você liga o motor, né? Vai fluir uma corrente elétrica aqui, né? Ora ela flui para um sentido, ora ela flui no sentido oposto, já que é tensão alternada. Na hora que flui essa corrente aqui, né? Antes mesmo de fluir, ele vai estar emanando em volta dele um campo magnético. Um campo magnético aqui em volta do motor, que o pessoal lá da física chama de beta, né? Na verdade, não é nem a variável de campo magnético, chama densidade de campo magnético, ou seja, é um acumulado de linhas de campo magnético. Quanto mais corrente eu tenho, mais linhas de campo magnético eu tenho aqui. E aí vai aparecer também, pessoal, uma força que ora ela tá para cima, dependendo aí uma força. Deixa eu mudar essa cor aqui, que essa cor tá ruim demais. Vai aparecer uma força, ora ela vai estar para cima e ora ela vai estar para baixo. Aí por isso que a bobina lá de um motor, vamos pegar uma bobina retangular, né? A gente tem o eixo do motor aqui é o eixo, né? E aí na hora a corrente passa de um lado aqui, ó, e quando ele faz a volta, ela passa desse outro lado aqui, ó. Quando ela está num sentido, vamos supor, ela está em sentido horário. Quando ela muda de sentido, ela fica no sentido anti-horário. Independente do sentido que ela está, a corrente aqui, ó, nos dois lados opostos ao eixo do motor, ela vai ser numa direção diferente.
Aí o que que acontece? Uma hora a força ela tá para cima, por exemplo, quando ela dá a volta aqui, ó, ela fica com a força para baixo. Aí por isso que o motor elétrico ele começa, né, a girar sobre o eixo aqui, ó. Aí essa corrente elétrica, na hora que o motor está parado e dependendo aí da potência, ela vai gerar muita corrente, vai aquecer muito a bobina aqui. E aí essa corrente elétrica, ela chega até 10 vezes, 8 vezes a corrente nominal do motor, né? Se o motor tem 10 amperes, se ela chegar 8 vezes, ela vai chegar a 80, né? Imagina, na partida do motor, ela chega a 80 amperes, né? 8 vezes ou até 10 vezes, né? O que dá 100 amperes. Aí o que que acontece? O disjuntor pega e cai. Aí você precisa de um disjuntor, que aí tem as curvas A, curva B, curva C, né? De uma determinada curva em que ele não é tão, vamos dizer assim, como diz um colega nosso aqui, por assim dizer, né? Ele não é tão é, a corrente ela não é tão alta, só que é por um curto espaço de tempo. Aí essa curva do disjuntor, porque o disjuntor, no final das contas, pessoal, ele é um relé, né? Ele é um relé, né, termomagnético, ou seja, ele reage ao calor, né, basicamente. E aí esse calor, o que que ele faz? Ele dilata a, a, a parte metálica ali do relé e faz com que uma certa corrente elétrica ele faça o desarme, né? Então, esse desarme na parte térmica aí, né? É assim que é o princípio lá do disjuntor. Aí, quando eu coloco um disjuntor próprio, por exemplo, um disjuntor motor, né? A gente vai ver isso lá em instalações industriais, né? Quando eu coloco esse disjuntor motor, ele tem uma curva, né? Geralmente, se não me falha a memória, é a curva C, né? E aí ela tem uma resposta retardada, ou seja, mesmo num curto espaço de tempo, lembra lá de eletricidade, né? Você tem a senoidal da tensão. Aqui é a senoidal da tensão, né? De 220. Aqui você vai ter uma senoidal da corrente elétrica. Por exemplo, se você ligar um secador de cabelo, né? Aqui vai ter a onda da tensão e aqui é a onda da corrente elétrica. Então, todas são senoidais. A diferença é que a senoidal da tensão ela é maior e a senoidal da corrente ela é um pouco menor, porque o valor da corrente é menor, né? Ok. Agora, quando é um motor elétrico, essa senoidal aqui ela é diferente. Ela é assim, ó, quando é um motor elétrico. Bem no comecinho aqui, ó, ela dá um pico aqui, ó, e aí depois ela distorce e volta a se comportar igual uma senoidal normal. Tá certo que eu não dei... Essa senoidal aqui ficou muito feia. Deixa eu colocar ela melhor aqui. Ela distorce aqui, ó. Aí ela volta a se comportar, né, na segunda parte do ciclo, normalmente aqui, ó, como uma senoidal de corrente elétrica normal. O problema é na partida. Por isso que a gente vai ver lá instalações elétricas industriais, né? Que para dar partida no motor tem várias técnicas. Então, por isso, né, que aí a gente coloca o programador horário, né? Obviamente aí, vamos supor, para encher uma caixa d'água aí, por exemplo, né? A gente pode fazer várias aplicações, várias implementações, tá? Então, esse é o motivo, né, do motor elétrico aí, por isso que eu coloquei aqui que é uma curva C, né? Aí tem vários tipos de curva C, na hora que você faz o dimensionamento, né, de um dispositivo de proteção, tipo um disjuntor, tipo o elo fusível, aí é lá para nível de distribuição, né? O elo fusível de uma chave fusível, né? E por aí vai. Para apagar aqui.
Ótimo. Aí, pessoal, o desenho, caso vocês façam ele no AutoCAD aí, né? Aí eu vou disponibilizar as duas versões para ajudar vocês aí. Aí tem essa versão aqui, ó. Quando você faz isso, ó, coloca ele para aparecer lá na viewport. Você dá dois cliques aqui para habilitar a viewport. Por que que eu coloquei ele como bloco, ó? Eu só seleciono ele, ó. Aí eu dou um Ctrl C, venho aqui pro Excel, né? E aí coloco aqui, ó. Ele, vou colocar na página inteira, ó, colar especial. Aí você vem aqui, ó, como imagem, meta-arquivo avançado. Viu, ó? Ele apareceu, ele apareceu aqui, né? Como eu poderia movimentar ele aqui, ó. Então, esse é o desenho aqui do. Você pode vir aqui, ó, e retirar, apagar o desenho, o que tem aqui. Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, e desenhar mesmo aqui, ó, no. Você imprime a folha, né? Aí você vem e faz aqui, ó. Ao disjuntor, a marca é essa. É porque eu não dei conta de fazer no AutoCAD aqui as. Deixa eu ver se é a grossura do. É, não, tem que ser a menor aqui. Aí, ó, sempre você vai colocar um disjuntor aqui. Tá vendo que eu aproveitei aqui, ó, o desenho aqui da chave magnética, ó. Aí o desenho aqui, ó, da chave magnética aqui. Você acopla ela aqui, ó. Aí no barramento de neutro, né, vamos mudar a cor aqui. Aí muitos alunos desenham de próprio punho, viu? Aí você vem, ó, e conecta. É bem simples, pessoal. Dependendo da chave do reator que você vai instalar, tá vendo? Eu tô desenhando a mão livre aqui, né? Pela mesa digitalizador, tá ficando feio. Por isso que eu desenhei ele aqui para vocês terem ideia. Está vendo que não tem segredo aqui, não. Geralmente é um disjuntor monofásico, né? É unipolar aqui. Aí esse disjuntor ele vai Professor, ter. Oh, pois não, pode falar aí. no caso aí, desse quadro elétrico nosso aí, a fase e o neutro sai de um disjuntor, passa por outro? Não, não. A fase, esse não é DR, não, viu? A fase sai aqui, ó, tá vendo? Sim, sim, mas é a Sai origem. aqui. Então, a fase ela tá vindo lá ou de um outro quadro, né, do quadro Aham, geral aí da residência, né? Ou esse aqui é o quadro da bomba aqui, entendeu? entendi, entendi. Aí o neutro, ó, vem o neutro, aí você conecta exatamente igual tá no desenho aqui, ó. Você pode até aproveitar o próprio desenho, você dá uma aumentada na escala dele, né? Aí o terra, pegar isso aqui, ó. Aí o terra, vocês vão ver, ó, ele é uma parte que ele é aterrada lá na haste, né? E a outra aqui, ó, ela vai lá pro. Aí vocês aproveitam aqui, ó, tem aqui pode utilizar, ó, o esquema. Ah, não, já apertei errado aqui, ó. O esquema, tá vendo aqui, ó? Só completa um desenho aqui da motobomba, né? Aqui eu montei o
que passa pelo contator. Esse aqui é um relé térmico, né? Lá em instalações elétricas industriais a gente vê melhor sobre isso, né? Mas já dando spoiler, tá vendo que o meu eu fazendo na mão aqui, aí eu pensei, nossa, eu vou fazer esse trem na mão aqui, vai ficar vai ficar muito ruim. Aí você tem que jampear o programador horário aqui, ó. Por isso que eu tava aqui correndo aqui, fazendo ele no AutoCAD, porque aí o AutoCAD, né, não ele dá para você fazer em linha reta aqui, ó. Aí você vem, ó, jampeia. Não, no próprio programador horário, vocês vão ver no vídeo lá, no próprio programador horário tem a cor do cabo falando, né? Ó, aqui entra a fase, aqui entra o neutro, tá vendo? Aí a chave magnética, ela já vem com as partes onde você coloca aqui, né? Aí aqui eu tive que criar ele, né? É porque a bomba não, desculpa. A, tem aqui, ó, eu vou aproveitar aqui. É porque eu tentei aproveitar isso daqui, ele ficou só. Eu tentei tirar com esse fio aqui, ó. Por isso que eu fiz essa caixinha aqui, ó. Estão vendo aqui o chopor preto. E foi aqui, ó. Aí aqui, ó, um e dois, né? Um e dois porque ele é normalmente aberto, né? Aí o programador horário, ele vai estar no contator, né? Aí por isso que eu coloquei o símbolo de reloginho aqui, ó. Aí isso aqui é um e 2, tem os números um e 2, a gente vai ver lá em instalações industriais, porque ele é normalmente aberto, né? Ele precisa, enquanto ele não aciona, né? Na hora que ele aciona, o normalmente aberto, ele torna-se normalmente fechado. Aí as boias de nível aqui, ó, por que que elas estão, tem uma que está normalmente fechada e a outra está normalmente aberta aqui. E necessariamente não precisa ser duas boias aqui, não, viu? Pode ser aquela que parece com um cantil, né? Porque aí, quando ela tá afundada lá, né, na caixa, ela fica com o circuito aberto, né? Aí quando ela vai flutuando, né, e ela fica nessa posição paralela aqui ao fio d'água, ela pega e fecha o circuito. Aí aqui, ó, normalmente fechado, na hora que ela é acionada, ele fica aberto e ele vai enchendo a caixa d'água, né, o reservatório. Aí por isso que o final aqui, ó, na verdade eu coloquei errado aqui, ó. O final aqui é um e 2, o do normalmente aberto, os finais é 3 e 4, viu? É 3 e 4. Aí aqui, ó, quando sai esse símbolo aqui, ó, é a boia. Aqui é a boia de nível. Mas fica tranquilo que eu vou fornecer esse desenho aí para vocês, ó. Aí tem que ter um simbolizando que ela está desligada e o outro simbolizando, né, que ela vai ser ligada aqui. Aí para simbolizar que ele está no normalmente aberto, o final é 3 e 4 dos terminais. Aí quando é normalmente fechado, o final é um e 2, né, da numeração. Aqui também vai ser um e 2, né? Um e 2 não, desculpa, 3 e 4. 3 e 4 aqui, ó. Aí é que é a simbologia, que ó, fica o. Aí esse tanto vale para uma bomba que eu uso dois sensores, né? Um sensor ultrassônico, um sensor por flutuação, né? Ou então aquela integrada que ela só usa um elemento que ele parece um cantil que ele fica flutuando lá na caixa d'água. Então ele não é tão complexo assim de montar. Aí por isso que eu fiz ele no AutoCAD aqui para vocês entenderem. Agora, como já está dando quase no final aqui, eu ia mostrar a ligação aqui. Mas simplesmente vocês vão o quê?
vocês vão. Esse aqui, ó, é o quadro. Próxima aula eu corrijo aqui com vocês, ó. Vai sair daqui, ó, por exemplo, aqui é o quadro da bomba. Esse segundo aqui, ó. Aqui é o geral, lembra que você perguntou, né? Ele tá vindo aonde, né, professor? Aí vem lá do medidor, né, lá da rua, né, ou ramal aéreo, ou então ramal subterrâneo. Alimenta o quadro de distribuição. Aí vamos supor que a casa aí, né, o seu José aí, ela é monofásica, né? Aí então entra aqui monofásica, aí sai o quê? Sai lá para o quadro da bomba, né? Sai uma fase e sai um neutro, né? Aí tem as outras alimentações que a gente vai fazer aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou fornecer esse desenho que eu fiz aqui, né? Tanto no AutoCAD quanto no PDF, né? Que aí vocês conseguem entender aqui qual que é a lógica. Mas você entendeu aqui? Ó, a lógica é você utilizar os elementos que já existem aqui, né? Que é a chave magnética com os terminais dela de entrada aqui, ó. É que aí você acoplou aqui e usou aqui ela com. Ai, faltou ainda fechar aqui, né? No relé térmico, né? Então, aqui, ó, o vermelhinho seria a fase, o azulzinho aqui é o neutro, né? Aí o aterramento, tá vendo? Que o aterramento aqui ele protege o motor aqui, né? É um motor monofásico. Eu descobri que ele é monofásico aqui, né? Porque geralmente uma residência ela é monofásica, mas se ela for de alto padrão, ela pode ser trifásica também. Mas como eu descobri, ó, eu fiz Ctrl C, Ctrl V, né? E aí dei um zoom aqui para eu saber aqui, de fato, porque ele pode ser trifásico e como ele é um diagrama, lembra que esse aqui é um diagrama multifilar. Aqui embaixo a gente faz o diagrama unifilar aqui, ó. E aqui, ó, são os materiais. Na próxima aula a gente vai falar, né? A gente arremata aqui esse exercício aqui, ó, fazendo o diagrama unifilar e falando da lista de materiais. Basicamente, pessoal, aqui ó, uma dica aqui, ó. A gente fala aí na próxima aula, mas já dando uma dica aqui, ó. Sempre você tem a etapa de montagem. Primeiro você monta, né? O que você viu no diagrama, o que foi gerado aqui no diagrama, né? Fechar o circuito aqui. E aí depois você faz o quê? Você faz o teste. O pessoal chama de operação também, que é basicamente, né, no popular aí, ó, para você falar com o cliente, ó, eu vou montar primeiro e depois eu vou ligar ele, né, ligar esse quadro, fazer o teste, né? Então, na montagem é o quê? O risco é você se cortar lá com a chave com a chave de fenda ali, né, com a chave Phillips ou dependendo aí do tipo de parafuso, né, um torque. E o risco de você fazer o teste, né, quando você acopla ele né, na baixa tensão no sistema elétrico de potência, o risco básico aí é o choque elétrico, né? Aí como que você vai fazer para controlar o choque? Você vai utilizar os EPIs, né? Vai utilizar luva, né? Uma luva de borracha com nível de tensão. Geralmente você usa ela por baixo, uma luva de borracha com nível de tensão, né, para baixa, uma luva né, tem uns que utilizam parece aquela pigmentar, ela tem uma parte isolante aqui, é tipo uma borracha mesmo, um nitrílico aqui, né, e ela tem uma malha, né, uma malha aqui de pano aqui, pelo lado de fora aqui, né, uma borracha por baixo,
Essa daqui que ela é mais maleável, né? Tem até de alguns fabricantes aí que ela tem um material bem próximo, intermediário ali entre o plástico e a borracha, né? Então, se você utilizar o equipamento de segurança, um óculos, né? Um óculos de proteção aí, né, das vistas, né, para evitar que na hora que você estiver crimpando o cabo, né, cortando aí, voem nos seus olhos aí, né? Então, sempre tem um risco na parte de montagem e o risco na parte de testar e operar, e aí você vai fazer o controle, né, utilizando o EPI, né, o equipamento de proteção individual adequado para cada um. Aí na próxima aula a gente arremata aqui. Ficou faltando só a gente detalhar aqui a ligação do diagrama, né? Olhando aqui no desenho. Eu vou até utilizar para a próxima aula aqui, ó, aqui o diagrama multifilar, e aí a gente pega e detalha ele aqui, tá? Então é isso. Adair, John, deixar aqui renderizando aqui, né? E a gente se vê na próxima aula, relembrando aí, né, o John que ainda não estava ainda no começo, né? Lembrando aí que a aula que foi dia 6, né, que na verdade você estava no workshop, ela vai ser reposta e eu vou gravar, né, um vídeo ou pegar já um vídeo que eu tenho aqui, né, exatamente desse assunto aí, tá bom? Aí na próxima aula a gente arremata aí o exercício o 1, né? E já começa lá com a análise do exercício 2, tá bom? Beleza, Pablo. Valeu, obrigado. Beleza. Fiquem com Deus, pessoal. Parar aqui a gravação. Já deixar render.